Bom dia, meus queridos. Vamos continuar com a letra B da lista 10.2, volume 2 do Guidorize. Ele está pedindo para eu derivar essa função em relação aos três eixos x, y e z. Então vamos começar, né? Del y, del x. Aqui eu tenho uma regra da cadeia, tá bom? Eu tenho x multiplicando o arcosseno. Então eu terei a derivada da primeira vezes a segunda. Eu vou colocar u igual a y sobre z, tá bom? Mais a segunda vezes a derivada, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Seno de u, arcosseno de u. E como u é uma função, eu multiplico pela função de dentro, tá bom? Eu vou colocar aqui y sobre z. Prestem bem atenção. Eu estou querendo derivar a função em relação a x. Aqui não tem x, logo é constante. E derivada de constante é zero. Então todo esse lado aqui, ó, zero. Vai me restar apenas esse lado aqui. Então del y, del x vai ser igual a 2x vezes o arcosseno de y sobre z. Isso mesmo. Essa é a derivada em relação ao eixo, apenas em relação ao eixo x. Vamos ver em relação ao eixo y. Escolher outra cor aqui. Escolher a preta. Vamos calcular agora del w, del y de x ao quadrado, seno a menos 1 de y sobre z. Como eu estou querendo calcular em relação a y, o x ao quadrado se comporta como uma constante e aqui dentro tem uma a y, então é regra da cadeia, tá bom? Então vamos lá. Vou escrever aqui do lado. Del w, del y vai ser igual a x ao quadrado vezes a derivada em relação a y de arcosseno de u vezes a derivada de y sobre o z. Então, continuando aqui, a derivada do arcosseno vai ser igual a raiz de 1 menos o u ao quadrado. Tudo isso sob 1, tá bom? Então, x ao quadrado vezes... Vamos abrir aqui um colchete, né? Colchete ridículo. Pronto, melhorzinho. Então, eu tenho que a derivada disso daqui é igual a isso daqui. Então, eu terei raiz de 1 menos u ao quadrado, dividido por 1, vezes a derivada de y sobre z em relação a y é 1 sobre z. Tá bom? Quem é o meu u? Lembre-se que eu botei aqui em cima que o meu u é y sobre z, será y sobre z. Então, eu vou ter x ao quadrado que será igual a 1 menos... Como é y sobre z, já vou colocar direto, então vai ser y ao quadrado sobre o z ao quadrado. Sobre 1 vezes 1 sobre z. E agora, Felipe, o que eu faço aqui? Eu vou multiplicar o z por aqui, vou fazendo as operações para no final eu ter que cortar esse z aqui. Mas no final eu vou fazer uma ressalva, tá bom? Vamos descer um pouco.
Vamos lá. Aqui será igual a x ao quadrado. O z eu estou multiplicando, né? Eu passo para lá multiplicando. Então eu vou ter... Deixa eu fazer um treco maior aqui. Eu vou ter z ao quadrado menos o y ao quadrado sobre... Vamos estender essa raiz até aqui, tá? Sobre z ao quadrado. Tudo isso sobre 1 vezes z. O z ao quadrado, isso daqui, ó, z ao quadrado menos y ao quadrado, esse termo aqui é o mesmo que isso daqui. É a mesma coisa, tá bom? Os dois. Então vamos separar. Vai ficar x ao quadrado, cochete, de raiz de z ao quadrado, sobre, né? A raiz de z ao quadrado menos o y ao quadrado. Tudo isso sobre 1. E aqui vezes 1 sobre z. Aí agora eu vou fazer uma ressalva. Nessa questão aqui, eu tiro o z da raiz, tá? Eu passo ele para cima e corto esse z com esse z. Vamos fazer aqui. Eu vou fazer de acordo com o que está no livro do Guidorizzi. Depois eu faço, né, o que eu teria feito. Então, x ao quadrado vezes... eu vou tirar o z da raiz. Então, tirando o z da raiz, eu vou ter módulo de z. Esse é do jeito que está no Guidorizzi, tá bom? De z ao quadrado menos o y ao quadrado, vezes 1 sobre z. Então, organizando direitinho, a minha resposta final será... Deixa eu pôr aqui del w, del y. A minha resposta final será z vezes a raiz de z ao quadrado menos o y ao quadrado dividido pelo módulo de z vezes o x ao quadrado. Essa é a resposta que está no Guidorizzi. Mas, fazendo outras questões, ele não bota esse módulo de z. Então, a primeira vez que eu fiz, eu cortei o z, tá? Aqui não dá módulo no meu cálculo, tá bom? Não estou querendo dizer que o Guidorizzi está errado. Mas vamos ser sinceros, tem algumas questões que estão erradas. Essa daqui, eu já não procurei saber o porquê, né? Enfim, na minha resposta final, eu coloquei de acordo com o Guidorizzi, mas vou pôr aqui, né? A próxima questão vocês vão ver. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Quer dizer, você já entendeu exatamente. Na minha resposta final, deu essa questão aqui. Tá bom? Em relação ao eixo Y. Mas enfim, né? Eu botaria essa resposta aqui. Não procurei saber o porquê que dá essa resposta e não, né, do outro jeito. Vamos fazer em relação ao eixo... Aqui, ó. Na próxima, já não vai dar um módulo. Não entendi. Vamos fazer em relação ao eixo Z agora. Fazer em relação ao eixo Z. Vamos lá. Eu vou ter del W, del Z igual a x ao quadrado, que é uma constante, e aí eu derivo o de dentro. De arcosseno de U vezes a derivada parcial em relação ao Z de y sobre o Z.
Aqui, nós já sabemos, vou colocar aqui no cantinho, que vai ser a raiz de 1 menos, colocar direto, né? Y ao quadrado sobre o Z ao quadrado. Vamos entender esse negócio até aqui. Sobre 1. Vezes a derivada, esqueci de x ao quadrado. Vezes a derivada de y sobre z. Como é que eu vou fazer aqui? Relembrando, eu passo z para cima com expoente negativo, menos 1. Subtraio e tomba o menos 1. Então, o resultado final vai ser menos y sobre z ao quadrado. Então, aqui será menos y sobre o z ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos apagar isso aqui. Aí eu vou ter x ao quadrado. A gente faz a mesma operação que a anterior, tá bom? De y ao quadrado. Perdão, é z. Aqui é z. De z ao quadrado menos y ao quadrado sobre z ao quadrado. Tá? Por isso sobre 1. Vezes menos o y sobre o z ao quadrado. Aqui eu vou tirar da raiz e eu passo para cima multiplicando o z, tá bom? A mesma operação que nós fizemos na questão anterior. Então, eu vou ter a raiz de z ao quadrado menos y ao quadrado sobre z. Olha, aí é que tá. No outro tirou o módulo. Aqui ele já não tira o módulo. Não sei porquê. Vezes. Quem souber aí, deixa nos comentários. Se tiver alguma visualização, né? Sobre z ao quadrado. Então, aqui nesse caso, eu vou cortar. Eu corto esse z ao quadrado com esse z. E a minha resposta final de del W, é del W, né? Del W em relação a z vai ser igual a z vezes a raiz de z ao quadrado menos o y ao quadrado sobre menos x ao quadrado vezes o y. Essa é a minha resposta final. Então é aquela coisa, na questão anterior, ele tirou o módulo. Já aqui ele não tirou o módulo. Por quê? Não sei. Também nem fui atrás do professor, né, para saber. Uma vergonha. Uma tímida. Enfim, essa foi a resposta da letra B. A única questão é a derivada em relação ao eixo y, que aí vocês procurem saber o porquê que ele deixou em módulo. E aqui, nesse caso, ele não deixou em módulo. Enfim, né? Não sei. Até o próximo vídeo, estarei resolvendo a letra C. Falou, é nóis.